Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. O próximo reforço pode ser Cauã Diniz, volante de 21 anos de idade, que pertence ao América. Esse jogador foi muito bem avaliado pelo departamento de scout do Timão e poderia chegar ao Corinthians sem custos. Cauã entrou na justiça e conseguiu, em primeira instância, a sua saída do América. O Coelho lhe devia 2 meses de salários em carteira, 4 meses de imagem e fundo de garantia. A audiência está marcada para 26 de janeiro, mas os representantes do Cauã Diniz e dirigentes do América chegaram a um acordo para que o atleta saísse sem justiça, deixando 30% do valor de uma venda futura para o Coelho. Diante desse cenário, vai caber ao Cauã e a seu representante, o Diogo Silva, escolherem o próximo clube. O Botafogo é um dos principais interessados, mas, segundo o staff do jogador, o Corinthians entrou na parada e pode acabar levando a melhor. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Corinthians que tratou o negócio de maneira mais fria, muito menos quente do que eu ouvi de representantes do atleta. De qualquer forma, se você não conhece Cauã Diniz, volante revelado no próprio Coelho, deixou excelente impressão na reta final da temporada passada, jogando como titular absoluto sob o comando de Alberto Valentim. Jogador que disputou 37 jogos com 2 gols e 1 assistência, chegaria sem custos, com o Corinthians ficando com 70% dos direitos econômicos e deixando 30% para o América. O Corinthians acaba de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Pedro Milans, lateral direito, uruguaio de 23 anos de idade. Ele optou por não renovar seu contrato com o Peñarol e estava livre. Teve seu nome sugerido e avaliado pelo departamento de scout do Corinthians, todo mundo gostou e o contrato está fechado. 4 temporadas, ele vai passar por exames médicos para assinar contrato, tornando-se assim a terceira contratação. Antes, Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Besiktas, e Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, já haviam sido contratados. Sobre o Pedro Milans, o que eu consegui apurar é que trata-se de um jogador bem equilibrado, que defende bem e ataca também com qualidade. Pouco mais alto do que o Mateuzinho, a ideia é que o Corinthians possa oferecer uma sombra para o atual lateral direito titular. A saideira sobre o Timão registrar que a busca agora se dá por mais um volante e também por atacantes, no plural. O Corinthians está muito preocupado em ter jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Lucas Gomes, boa noite, Nicola. Como é que está a situação do Félix Torres? Ele vai ou não para o Internacional? Ótima pergunta, bora repassar por uma fonte corintiana, e aí eu já até trago algumas atualizações. Quer ver? Deixa eu ligar para o presidente. O presidente atende, se bem que o presidente vai falar que é para falar com o Marcelo Paz. Então já vamos mandar direto mensagem para o Paz. Paz, Félix Torres, fechou? Mandei aqui. Assim que tiver resposta, já conto para vocês. Deixa eu só trazer algumas outras observações sobre o Timão. E aí a gente vai tentar falar sobre o máximo de clubes que a gente conseguir, tá bom? O Corinthians fechou nessa segunda-feira seu terceiro reforço para a temporada. Vamos na ordem cronológica. Gabriel Paulista foi o primeiro. Eu cravei, fui o primeiro a cravar essa informação. Depois o Corinthians fechou no final de semana Matheus Pereira, volante revelado no próprio Corinthians, que está no Fortaleza. Ele chega por empréstimo e nessa segunda-feira, o Pedro Milans, lateral direito uruguaio, que pertencia ao Peñarol. Ele não renovou seu contrato com o Peñarol, ficou livre no mercado, foi oferecido ao Corinthians, o departamento de scout gostou e o acordo está fechado. 4 anos de contrato, tá? Jogador jovem, com boa projeção, vem a custo baixo, chega de graça e com salário baixo, tá? Enfim, é alguém em quem se aposta bastante. O que eu estava ouvindo aqui assim, experiência em jogos internacionais, lateral equilibrado, entre defender e atacar, sendo um pouco mais atacante. Ele é mais alto que o Mateuzinho em termos de altura, tá? E aí já chegou a resposta. Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo.
O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também uma. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!